Como nós já havíamos anunciado, já está conosco o nosso entrevistado, Dr. Celso Mariano. Dr. Celso é engenheiro, é palestrante, é professor especialista em trânsito e também diretor do portal do Trânsito. Já está conosco ao telefone, fala conosco de Curitiba. Isso se ele não estiver palestrando em outra parte do Brasil ou do mundo, né? E está sempre sendo requisitado. Mas com ele nós vamos conversar justamente sobre essa questão das vias públicas que não são bens de uso comum e sua regulamentação compete exclusivamente ao poder público. É aquela história, né? Alguém constrói um comércio e coloca ali uma plaquinha exclusiva para cliente dessa loja, ou então exclusivo para A, para B, para C, quer dizer. Só que nessa decisão aqui da turma recursal de jurisdição exclusiva de Belo Horizonte, chegou, portanto, aí a essa conclusão, ou seja, não há previsão legal para a criação de vagas exclusivas para clientes de via pública. Então vamos conversar com quem conhece do assunto. Dr. Celso, é sempre muito bom tê-lo de novo nos microfones da Rádio Nacional. Um bom dia para o senhor e obrigado por aceitar o convite, Dr. Celso. Bom dia, Walter Lima, sua equipe, bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Para mim é um privilégio. Hoje estou em Curitiba, Walter. Então o senhor está em casa hoje, então, né? Estou em casa. Já me deu uma folga hoje. Tá ótimo, então. Eu há pouco estava preso na linha, que foi a expressão que o pessoal da equipe utilizou, e eu vi que vocês ficarão rindo, né? Não prendam o doutor Celso. É brincadeira aqui com a nossa produtora Bruninha. Mas tá bom. Mas vamos lá, doutor Celso. Quer dizer, então, que um estabelecimento comercial inaugura uma loja, finca ali uma placa exclusiva para os funcionários desse comércio, né? Ou é uma farmácia, ou uma padaria. Quer dizer, esse tipo de placa, eles têm que requisitar o órgão competente, ou eu posso fazer uma placa e fincar ali em frente ao meu comércio e criar ali um estacionamento, doutor Celso? Ótima pergunta, Walter, porque a pessoa se sente dona do espaço, né? E afinal, no caso dos empresários, é compreensível que, tendo investido o que investiu, cada empresário sabe, né, das suas dores, ele quer garantir que haja espaço e estacionamento para aqueles clientes que cheguem motorizados, né, até a sua empresa. Mas é o que você falou aí, a resposta está contida aí na pergunta. Uma pessoa física e mesmo um CNPJ, né, uma pessoa jurídica, não tem este poder. Somente pode haver destinação específica do espaço de estacionamento em via pública pelo órgão de trânsito que cuida daquela via. Então, se estamos falando de uma rodovia federal, é o DENIT, de uma estadual é o DR, e dentro das cidades é a prefeitura, ou o órgão municipal de trânsito, quando existe. Somente um órgão municipal de trânsito pode, eventualmente, determinar, nessas vagas aqui é só para este estabelecimento comercial. E normalmente não se faz isso, Walter, porque o espaço das vias públicas tem que ficar disponíveis por princípio, que está no nosso CTB, a todo e qualquer cidadão. Portanto, não vale nada os cones, as caixas, as pinturas e uma série de artifícios que o pessoal do comércio costuma fazer para garantir ali vagas de uso exclusivo dos clientes daquele determinado estabelecimento comercial. Não pode. Ou seja, para poder valer, esse empresário, esse empreendimento tem que fazer contato com a instituição própria, no caso o Detran da cidade, fazer a solicitação. Agora, se o Detran entender que sim, aí tem validade, caso realmente seja esse pedido atendido, doutor Celso? Sim, se o órgão de trânsito entender que aquela vaga ali deve receber um tratamento especial, daí passa a valer, porque quem tem esse poder é o órgão de trânsito, né? E eu vou dar um exemplo aí, as pessoas podem ficar pensando, mas eu nunca vi um órgão de trânsito sinalizar para uma loja que vende colchões ou uma farmácia ou qualquer outro estabelecimento comercial. Não é comum mesmo, mas é comum o órgão de trânsito determinar usos especiais para determinadas vagas, como o estacionamento com tempo controlado ou com uma condição, né, especial. Por exemplo, olha, só pode estacionar aqui por 15 minutos com o pisca ligado. Isso é comum de aparecer. Ou esta vaga está destinada apenas para
portadores de necessidades especiais ou para idosos. Isso sim pode acontecer. Eu estou no trânsito, viu, Walter? Por isso essa sirene que vocês devem estar ouvindo é do trem que está passando sem aqui problema. bem pertinho. Curitiba nós temos linhas férreas dentro das áreas da área metropolitana, né? Mas então, sim, Walter, o órgão de trânsito pode fazer isso. Mas só que, né, ele só fará isso se ver uma utilidade pública, né, para os outros usuários da via. Senão, vai seguir o princípio de que o espaço público deve estar disponível para todo e qualquer cidadão. Agora, quem, de certa forma, instala uma sinalização sem a anuência do poder público, de certa forma, estaria incorrendo numa ilegalidade plausível de ser punida, alguma coisa nesse sentido, doutor Celso? Isso está, sim, exatamente. Existe previsão no Código de Trânsito Brasileiro, até é uma curiosidade, porque todas as previsões do Código de Trânsito estão amarradas com um determinado veículo, né, que foi utilizado para cometer a infração. Existem exceções, né? Por exemplo, tem multa para pedestre. Na prática, ela nunca é aplicada, mas existe. E nesse caso aí do estacionamento, uma vaga demarcada indevidamente, também não há um veículo envolvido. E a multa está prevista para um CPF, porque pode ser o dono de uma residência que tenha feito isso, ou para um CNPJ, porque pode ter sido, né, que é o mais comum, o dono de uma empresa que tenha cometido esse abuso. E o mundo jurídico confirma isso, né? A motivação dessa notícia aqui, que você falou aí na abertura, é justamente já um passo do judiciário que confirma o que está nas leis aí que são executadas aí pelo Poder Executivo, né, pelos órgãos de trânsito. Não pode estar confirmado e é isso aí. As pessoas têm que se conformar e se organizar para garantir que o espaço seja utilizado de forma razoável. E daí, Walter, deixa eu fazer uma observação aqui, porque pode parecer que, puxa vida, mas o Celso foi lá e falou mal do comércio ou não está ajudando em nada o comércio. Mas é preciso pensar no seguinte, né? Um pouco de bom senso e também um apelo para os usuários. Se tem ali um estabelecimento comercial, há de se imaginar que aquele espaço deveria mesmo ter, de alguma forma, alguma preferência para quem vai às compras, para quem está procurando aquele produto ou serviço daquele estabelecimento. Então, cabe o bom senso do comportamento dos outros de não estacionar lá na frente do comércio, do escritório, do que seja, sem necessidade de ocupar aquela vaga em específico, né? Porque, de fato, os estabelecimentos comerciais precisam que os seus clientes tenham acesso, né, o mais rápido possível ou caminhando o mínimo possível àqueles clientes que chegaram lá utilizando o carro. E nisso tudo, né, Walter, como Sim. A gente esquece e não dá importância parece, né, que não dá devida importância, eu sou testemunha que não dá para quem está no ônibus, né, no metrô, para quem está utilizando o transporte coletivo, para quem vai a pé, parece que há uma preocupação exagerada em relação a quem anda de carro, quem circula de carro, e não há devida preocupação com os outros usuários do trânsito. Antes de passar para o Miguelzinho, também para o Leandro, que também vão conversar com o senhor, doutor Celso, agora, diante dessa resposta do senhor, que eu esperava que a resposta seria essa mesma, né? Como é que fica aquela situação onde tem uma placa, então, irregular na frente de um comércio, onde não tem anuência do Detran, mas aquela placa está ali, ou aquela sinalização proibindo, portanto, o estacionamento de veículo vamos colocar assim, não autorizado. De repente, está ali, portanto, estacionado e passa o Detran em multa sem saber que aquela placa é ilegal. Como é que fica essa multa? Pode ser questionada? Se o agente de trânsito distraidamente, né, porque só isso pode justificar emitir o auto de infração, esse auto será automaticamente anulado, nulo, porque não corresponde a uma sinalização efetiva, oficial, né? Há de se esperar que os agentes de trânsito tenham conhecimento disso e saibam diferenciar o que é uma sinalização efetivamente implementada por um órgão de trânsito de outra que não. Em relação às dúvidas que as pessoas podem ter, né, porque uma coisa é o olho do agente, que afinal de contas tem que estar preparado, né, mas o cidadão comum pode realmente não conseguir diferenciar se aquela sinalização é válida ou não.
E mais, né, pode criar ali algum conflito relacional com o proprietário, com o cuidador, o guardador da vaga, enfim, todos esses desdobramentos que tem esse tipo de ação. Então, o conselho não se exponha a riscos, né? Evite encrencas e use os canais formais. Todo órgão de trânsito tem site, tem um serviço de WhatsApp, tem no mínimo um serviço de telefone, as prefeituras têm isso, para receber denúncias ou questionamentos, né? Tem um comércio aqui perto da minha casa, eu estou em dúvida, eu posso ou não estacionar ali, ou perto do local onde eu vou com frequência. E o órgão de trânsito, obviamente, tem que não só responder, mas tomar a atitude de ir lá e remover tal sinalização, esses dispositivos, quando ela foi colocada irregularmente. Pois não. Miguelzinho Martins também na entrevista com o doutor Celso Mariano. Vamos lá, Miguelzinho. Bom dia, doutor Celso. Nesse contexto, inclusive dessa última pergunta do Walter, na prática, como o motorista pode identificar quando uma vaga exclusiva é realmente oficial e quando a sinalização não tem respaldo legal? Há um meio de se identificar isso? Ou apenas ligando para o departamento de trânsito? O meio que espera, né, que todo condutor tenha é os conhecimentos que ele tem do que é a placa, né, do que é uma legislação adequada, uma sinalização adequadamente instalada. E aí a gente cai numa outra seara, né, Miguel, que é um problema do Brasil, que é todo o processo de formação de condutores, que, aliás, anda meio abandonado, né, e com questionamentos assim de deixar de cabelo em pé qualquer especialista em trânsito, de que o estudo teórico não é importante. É importantíssimo. A sinalização e a sua expressão nas vias guarda não só as questões da ordem para o trânsito funcionar bem, guarda questões de segurança. Então, assim como é exigido de um condutor, o bom senso, né, nos diz que esperamos que, no mínimo, um condutor saiba diferenciar o que é um semáforo proibindo a passagem ou autorizando a passagem. E ele deveria, por extensão, também conhecer minimamente a sinalização, uma placa de proibido estacionar, de estacionamento controlado, o uso de cones, que é uma coisa, que é dispositivo auxiliar de sinalização, que não é uma coisa muito comum, é mais apropriado vermos isso durante obras, também deveria fazer parte dos conhecimentos do condutor. Se ele ficou em dúvida porque não conhece, ele pode bater um papo com alguém aí que seja bem entendido da área, como o pessoal das autoescolas. Ele pode consultar um site como o Portal do Trânsito, se me permitem a divulgação. Aí, a Walter já falou, né, que eu sou diretor do Portal do Trânsito, então é um site que está à disposição, lá tem esse tipo de informação. E eu imagino que qualquer cidade brasileira minimamente organizada que tem um órgão de trânsito tem um site com informações básicas, né? E o caminho teria que ser esse, Miguel, porque assim como alguém não autorizado a interferir na via pode colocar uma sinalização provisória, aliás, não pode fazer isso, né? Não pode colocar uma sinalização que ele deseja, que ele acha que está correta, também não pode remover uma que exista. E na dúvida, né, se é correto ou não, daí sim é que não deve fazer, porque quem colocou uma sinalização incorreta talvez esteja também com os ânimos acirrados, né, disposto a defender o seu território. Se não bastasse os desafios do dia a dia normais do trânsito, ainda temos que enfrentar mais isso, né, essa competição pelo espaço exacerbada pelas motivações pessoais particulares. É verdade. E também uma outra prática muito comum são comerciantes colocando ali cones, correntes ou cavaletes para reservar essas vagas em frente ao estabelecimento. Essa metodologia, esse modo também se assemelha à questão da placa, dando ali exclusividade àqueles estacionamentos, doutor? Sim, qualquer interferência na via, Miguel, na estrutura da via, e especialmente o que diz respeito ao uso da via, só pode ser feita pelo órgão de trânsito. Então, alguém que se arvore no direito de, não, eu vou impedir o estacionamento aqui na frente do meu estabelecimento comercial, da minha casa, com qualquer objeto que seja, ou mesmo ele pessoalmente ficar lá, ou contratar alguém para ficar dando ordens, simplesmente, pela lei brasileira, não pode. E se estiver acontecendo, o órgão de trânsito, com jurisdição sobre a via, tem a responsabilidade de tomar as devidas atitudes. E a nós, cidadãos, usuários, que talvez nos deparemos com uma situação como essa,
temos o dever cívico de avisar, de questionar, de reclamar. Podemos e devemos fazer isso, para que o trânsito funcione de forma como ele foi planejado, né? Pelo mínimo isso. Perfeito. Doutor Celso Mariano, nós vamos até São Paulo. Lá está o âncora Leandro Martins, que participa com a gente dessa entrevista. Leandro? Bom dia, Leandro. Alô, Leandro? Bom dia, doutor Celso. Alô, Miguelzinho? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, Leandro. Pode vir. Doutor Celso, bom dia. Bom dia. Tá. É o seguinte, em São Paulo, nós temos muitos casos de pier, né? Faz uma espécie de pier em frente a um estabelecimento comercial, geralmente bares, né? E esses piers, eles ocupam justamente uma vaga virtual de estacionamento em frente ao comércio. A minha dúvida é até que ponto isso é permitido. Eu sempre me questiono quando eu passo por uma, né? Porque ele ocupa o lugar ali onde seria, por exemplo, em São Paulo tem muito a zona azul, né? Onde você paga ali por hora para estacionar. Isso tem que ser regulamentado, doutor Celso, ou isso está pacificado, pode ser assim mesmo, porque, digamos, ou o estabelecimento está pagando direto para a prefeitura, ou é uma vaga de zona azul permanentemente alienada. Como é que fica essa questão? É a mesma coisa, o caminho tem que ser formal e técnico, né? Se há uma decisão previamente autorizando que num determinado bairro, por questões de, projeto turístico, alguma coisa do gênero, de pré-autorizar, é uma coisa que tem que estar regulamentada também. Eu diria, sem medo de errar, que a maioria absoluta desse tipo de ocupação, né, transformar o espaço da vaga de um veículo em um pier para atender um restaurante, um café ou o que quer que seja, a tendência é que não tenha regulamentação, não. Mas nada que um acionamento, né, uma consulta ao órgão de trânsito, aí no caso de São Paulo, a CET, não seja possível tirar a dúvida meio que imediatamente. E ainda assim, suponha que haja uma autorização, o cidadão tem todo o direito de questionar, à luz do Código de Trânsito Brasileiro, se isso não é um desvirtuamento, um uso inadequado das prerrogativas de quem autorizou, porque os espaços junto ao meio-fio para as vagas de estacionamento, seja ele em paralelo ou oblíquas, estão à disposição da circulação de veículos. O órgão de trânsito pode, por exemplo, determinar que o lado direito desta via aqui, de uma determinada rua, é proibido estacionar. E, ao fazê-lo, também tem que justificar. Não, é porque a via é estreita, porque o fluxo de veículos, enfim. Esse tipo de atitude que faz parte do poder que está delegado ao órgão de trânsito tem que ser respaldado por um projeto técnico e uma autorização para exercer esse poder. Então, assim, o órgão de trânsito tem poder de fazer isso? Tem, mas não pode fazer de qualquer jeito. E cabe, obviamente, aos cidadãos, e daí, né, a Câmara de Vereadores pode demonstrar a sua força, questionando o executivo, né? Escuta, por que fizeram tal interferência nesta rua? Mas, infelizmente, o que a gente vê é o contrário, né? O pedido de um vereador politicamente poderoso acaba interferindo nas decisões que o órgão de trânsito toma em situações como essa, que é uma infelicidade. Mas, para não entrar em particularidades e manter aí a informação que é importante para o cidadão que está nos ouvindo, Leandro, é o seguinte: seja um show, um entorno de um estádio de futebol, por exemplo, pode sim haver decisões que determinem atrelado a um tempo, né, ao calendário. Isso aqui é tantas horas antes da partida, do espetáculo, do show, enfim, e vai até tantas horas depois. Mas todas essas interferências que vão implicar em ter lá um agente de trânsito, reordenando o trânsito, proibição de vagas que em período normal estariam disponíveis para o estacionamento, tudo isso tem que ser feito dentro de uma operação em que os agentes da autoridade de trânsito, com os seus devidos equipamentos, daí a sinalização temporária, daí os famosos cones ou fitas ou cavaletes, eles podem e devem ser utilizados, que normalmente são para obras, mas eventualmente para qualquer outra interferência que foi organizada, que foi planejada e que de alguma forma, né, alguém com o poder
adequadamente, decidiu que essa interferência, essa subtração do direito de usar a via será momentânea, porque para fazer esse evento aqui, nós estaremos, ao fazer esse evento, ao autorizar, estaremos beneficiando também a sociedade nesses outros aspectos, né? Por um tempo curto, normalmente são coisas assim, eventuais, né? E atreladas a um cronograma de início, meio e fim. E uma vaga que foi destinada a se tornar um pier, com 2, 3 mesas, para 6, 8, 10 pessoas que sejam, é um desrestamento do uso de um espaço que é público, porque o proprietário do estabelecimento, ele tem poderes ou responsabilidades, digamos assim, até o meio-fio, né? Tanto que ele é responsável por preservar a calçada, mas a calçada já faz parte da via e já é de uso público. Então, embora haja um certo sombreamento do ponto de vista jurídico, do que eu sou proprietário do que, eu, por princípio, eu preciso respeitar o espaço público, que é o limite do terreno, do meu terreno, até o limite do terreno do vizinho da frente, da minha casa, do meu prédio, meu edifício, meu estabelecimento comercial. Perfeito. Doutor Celso Mariano, é sempre um privilégio entrevistá-lo. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor pela atenção. O senhor sempre tem aqui conosco, tá bom, doutor Celso? Eu que agradeço, Walter. Um grande abraço para ti e para os ouvintes. Estamos sempre lá no portaldotrânsito.com.br. Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Até a próxima, doutor Celso.